Então vamos lá, nós vamos falar de princípio fundamental de contagem. E adivinha só para que serve o princípio fundamental da contagem? É isso mesmo, serve para fazer contagem, né? Fazer contagem, mas não é de coisas necessariamente assim, de quantidades pequenas, que você pode colocar ali um atrás do outro e contar 5, 7, 10. Não, são contagens que você vai chegar, por exemplo, em 27.737, 91.536 e por aí vai. Então, é interessante que a gente entenda a ideia, né, que está por trás desse princípio. Então, um exemplo clássico é uma situação como essa que eu tentei aqui, pessimamente, né, desenhar aqui uma camisa, uma blusa, uma calça e um sapato. Então, vamos partir então desse cenário, né? Eu tenho um evento que esse evento é eu me vestir para sair. E esse evento ele vai ocorrer em 3 etapas. Então tem a primeira etapa que é vestir a camisa, a segunda etapa que é vestir a calça e a terceira etapa que é calçar os sapatos. Agora preste atenção na ideia, porque essa ideia que nós vamos utilizar aqui é a ideia que você utiliza no geral, né? Nós podemos generalizar essa ideia. Daqui a pouco eu falo para vocês o que diz o princípio fundamental da contagem. Então, eu estou imaginando aqui uma situação onde eu tenho aqui 3 blusas, né? Eu vou chamar essas blusas ali de B1, B2 e B3. Então, são 3 blusas. É interessante a gente aprender a fazer uso de notações, né? De símbolos que representam alguma coisa. Por exemplo, B1 vai representar para mim blusa 1, B2 blusa 2, B3 blusa 3. E eu tenho aqui à minha disposição 4 calças, que eu vou chamar de C1, C2, C3 e C4. Então tem lá uma calça azul, uma roxa, uma amarela, uma branca, e eu estou representando, estou usando esse símbolo aqui, C1, C2, C3 e C4 para representar. E eu também tenho 2 sapatos, que aqui eu estou representando por S1 e S2, sapato 1 e sapato 2. Tenta entender de quantas maneiras diferentes que eu posso me vestir usando 3 blusas, 4 camisas e 2 sapatos. Então veja, olha só, nós temos um evento que é eu me vestir para poder sair. Esse evento vai acontecer, vai ocorrer em 3 etapas. Vestir a camisa, vestir a calça e vestir o sapato. A moto acabou de passar. Então, como é que a gente pode fazer para a gente calcular essa quantidade? Então, pensa comigo. Eu vou usar aqui, normalmente a gente vai usar aqui os quadradinhos para representar esses eventos. A gente vai pedir também que esses eventos sejam independentes, tá certo? Eu posso começar vestindo a calça, depois eu visto a blusa, depois eu visto o sapato. Ou eu posso calçar primeiro o sapato, depois vestir a camisa, depois vestir a calça. Isso são eventos que um não depende do outro, ok? Então isso é importante, eu preciso de ter eventos que um não depende do outro. E aí, eu vou colocar aqui blusa. Então nesse quadradinho aqui eu vou colocar as possibilidades que eu tenho para blusa. Então para blusa eu tenho quantas possibilidades? Bom, eu posso vestir a blusa 1, a blusa 2 ou a blusa 3. Então aqui eu coloco a quantidade que eu tenho. Eu tenho 3 possibilidades. Veja bem, que aqui eu tenho B1, então eu tenho B2 e eu tenho B3. Então eu tenho 3 formas diferentes que eu posso vestir a camisa. Agora, se eu vestir a camisa 1, de quantas maneiras que eu posso vestir a camisa, de quantas maneiras que eu posso vestir a calça, né? Eu vesti a blusa, eu estou usando B para blusa, eu ia colocar camisa, né? C de camisa, mas aí o C de cima misturava com o C de baixo, então eu precisava arrumar um símbolo diferente. Então, se eu estiver com a blusa 1, de quantas maneiras diferentes que eu posso vestir a calça? Aqui eu posso vestir a calça 1 com a blusa 1, eu posso vestir a calça 2, posso vestir a calça 3, eu posso vestir a calça 4.
Então veja que eu tenho quatro possibilidades acontecendo para a blusa 1. Mas depois que ao invés da 1 eu estiver vestido a 2, eu também tenho mais 4 possibilidades aqui para a blusa 2. Eu posso ter blusa 1 com calça 1, blusa 1 com calça 2, blusa 1 com calça 3, blusa 1 com calça 4. Depois eu tenho a mesma coisa acontecendo. Ó. Eu tenho aqui a camisa 1. Não. Aqui eu tenho blusa 2 com calça 1, blusa 2 com calça 2, blusa 2 com calça 3, blusa 2 com calça 4. Qualquer uma dessas duas aqui, eu vou ter novamente 4 possibilidades. Olha, eu tenho 4 aqui, mais 4 aqui. E quando eu olhar para a blusa 3, eu vestir a terceira blusa, eu tenho mais 4 possibilidades. Então eu tenho aqui a possibilidade de usar com a camisa 1, com a camisa 2, não, com a calça, com a calça 1, com a calça 2, com a calça 3 e com a calça 4. Então veja, para cada uma dessas, aqui da primeira opção que eu tenho 4 na segunda. E quantas que eu tenho aqui? Eu tenho 3, Eu posso usar a blusa 1, a blusa 2 e a blusa 3. Então aqui eu tenho mais 4. 4 mais 4 mais 4 dá 3 vezes 4. Quando você adiciona números iguais, aí você tem a multiplicação. Então aqui, aqui você tem aqui 4 possibilidades. Veja bem, 4 possibilidades para calça. Calça vai. Então, eu tenho 4 possibilidades para calça. Então, quantas possibilidades que eu tenho no total? Eu tenho 3 vezes 4 dá 12. 4 mais 4 mais 4 dá 12. 4, 8, 12. Como é que eu encontro esses 12 sem precisar de fazer esse desenho aqui? Eu vou multiplicar a quantidade... Então, como é que você chega até o 12? Você vai multiplicar a quantidade de formas que você tem desse primeiro evento acontecer. O primeiro evento é vestir a camisa. Multiplicar pela quantidade de vezes que o segundo evento vai acontecer, que é vestir a calça. Então vai dar para você um total de 12. Eu não vou precisar ficar escrevendo isso aqui, basta eu entender isso aqui. Mas o meu etapa, Então, como é que eu faço para chegar até esse 12? Para chegar até esse 12, eu multiplico a quantidade de ocorrências que eu tenho na primeira etapa com a quantidade de ocorrências que eu tenho na segunda etapa. Então veja, eu posso listar um por um e depois adicionar 4 mais 4 mais 4 dá 12. Mas a ideia é a gente conseguir chegar nesse 12 assim, de uma forma mais simplificada. Então, eu chego no 12 multiplicando a quantidade de ocorrência que eu tenho na primeira etapa pela quantidade de ocorrência que eu tenho na segunda etapa. Lembra que as etapas, uma não pode influenciar na outra, uma não pode depender da outra. E aí eu tenho uma terceira etapa, que é calçar o sapato, que também é independente de calçar a blusa ou vestir a blusa ou vestir a calça. E aí eu tenho aqui uma terceira aqui, que é sapato. E aí o sapato, eu vou colocar um quadradinho aqui para representar essa etapa, calçar o sapato. Para cada uma dessas aqui, B1, C1, B1, C2, B1, C3, B1, C4, B2, C1, B2, C2, B2, C3, B2, C4, e assim por diante,
Para cada uma dessas, eu posso colocar com o sapato 1 ou com o sapato 2. Eu já sei que eu tenho 3 vezes 4, né? Eu tenho 12 possibilidades de vestir blusa e calça. Então eu vou olhar lá para um sapato. Para cada uma dessas aqui, ó, eu tenho 3 vezes 4 com o S1 e 3 vezes 4 com o S2. Ó, com o sapato 1 eu tenho 12 possibilidades aqui colocando com o sapato 1 e depois eu tenho 3 vezes 4 colocando com o sapato 2. Então veja, quando você adicionar, você vai adicionar 3 vezes 4 mais 3 vezes 4. Quando você adiciona dois números, né, iguais, você encontra o dobro deles. Ou seja, a quantidade total aqui vai ser 3 vezes 4 vezes 2. Então observe que 2 é a quantidade de ocorrências que eu tenho na terceira etapa. Então, quando você colocar aqui, e aí o nosso princípio fundamental da contagem ele vai ser usado dessa forma, eu posso até apagar aqui, quer ver? Vou apagar. Pronto, apaguei. Aí, como é que esse problema poderia ser resolvido? Eu resolvo ele identificando quais são as etapas do meu evento, né? O meu evento é vestir a roupa para sair. Aí, esse evento, vestir a roupa para sair, vai ser dividido em 3 etapas. Vestir a blusa, vestir a calça e calçar o sapato. E o que eu vou analisar aqui é de quantas maneiras que a primeira etapa pode acontecer. Aí eu multiplico pela quantidade de vezes que a segunda etapa pode acontecer. E multiplico pela quantidade de vezes que a terceira etapa pode acontecer. Então é muito simples. Então o princípio fundamental da contagem diz o seguinte. Então olha só, vamos tentar generalizar isso aqui, né? Eu espero que você tenha entendido ali a questão de analisar essa quantidade de eventos que eu tenho, né? A quantidade de maneiras diferentes que eu posso, por exemplo, me arrumar para sair. Então eu tenho um evento que é arrumar para sair. Esse evento ocorre em 3 etapas, que é vestir a blusa, vestir a calça e vestir o sapato, né? Calçar o sapato. E de quantas maneiras que eu posso então me vestir para sair? Eu tenho que analisar para isso assim, a quantidade de ocorrências que eu tenho na primeira etapa, vestir a blusa, multiplicar pela quantidade de ocorrências da segunda etapa, que é vestir a calça, e multiplicar pela quantidade de eventos que eu tenho para a terceira etapa, que é calçar o sapato. Então, aqui no caso, eu encontraria assim, 3 vezes 4 vezes 2, ou seja, eu tenho 24 formas diferentes de eu me arrumar para sair, levando em conta que eu tenho 2 sapatos, 4 calças e 3 blusas. Então, como é que poderíamos generalizar isso? Isso aí vale essa generalização. Nós poderíamos escrever assim, ó, se M, eu vou chamar de M3 aqui porque o meu evento ele tem 3 etapas, certo? Mas poderia ter um evento que tenha 4 etapas, ou 5 etapas, enfim. Se eu tenho um evento que tem 3 etapas, então se eu tenho um evento que pode ocorrer em 3 etapas, eu vou chamar de M3 aqui o número total de possibilidades que esse evento tem de acontecer. Então, veja para você. E aí vamos imaginar que eu vou usar esse símbolo aqui para representar as quantidades de ocorrência que eu tenho para cada etapa. Então, N1 está representando o número de ocorrências na primeira etapa, que no caso seria aqui, nesse exemplo particular, seria assim, eu vou vestir a blusa. A blusa seria, o N1 seria a quantidade de vezes que eu posso, a quantidade de formas diferentes que eu posso vestir blusa. Posso vestir de 3 maneiras diferentes. Depois N2 vai representar a quantidade de maneiras diferentes que que essa ocorrência 2 aqui, né, que essa etapa 2 pode acontecer. A etapa 2, que é vestir a calça, pode acontecer aqui de 4 vezes. N3 é a quantidade de ocorrências que eu tenho para a terceira etapa, que no caso aqui é calçar o sapato. E aí, o número de ocorrências, no caso aqui seria N3, né? O número de ocorrências desse evento, né? Vou vestir para sair. Quantas maneiras que eu posso vestir para sair? Esse evento que ocorre em 3 etapas é o produto das quantidades que eu tenho de ocorrência para cada uma das etapas, a primeira, a segunda e a terceira.
Isso a gente pode generalizar para um evento que ocorre em P etapas, né? P aqui representa a quantidade de formas que um evento, a quantidade de etapas, né, no acontecimento de um evento. Por exemplo, as pessoas poderiam, principalmente as moças, mas não somente, né, poderiam falar assim, bom, além de ter a escolha da blusa, da calça e do sapato, eu também tenho um batom amarelo, amarelo não tem batom amarelo, eu tenho um batom vermelho, um batom azul e um batom roxo e um batom preto. Então são 4 possibilidades. Além disso, eu tenho, sei lá, 5 colares diferentes. E aí eu tenho um evento já que vai ocorrer em 5 etapas, que é vestir a camisa, vestir a calça, vestir o sapato, passar o batom e colocar o colar. Então, como é que você faz para descobrir a quantidade de formas diferentes que você pode se organizar para sair no caso, né? A quantidade de formas diferentes que esse evento vai acontecer? Basicamente é isso, você vai multiplicar a quantidade, desde que os eventos sejam todos independentes, hein? Você vai multiplicar a quantidade de eventos que ocorrem em cada uma das etapas. Então, se vai ocorrer aqui a NE, é o número de eventos que ocorrem na etapa E, né? No caso aqui, esse que eu acabei de falar, seria 5, né? Seriam 5 etapas. Então é N1 vezes N2 vezes N3 vezes N4 vezes N5. Então se eu tenho um evento acontecendo, por exemplo, em P etapas, tem etapa 1, etapa 2, etapa 3 e por aí vai, para você descobrir a quantidade de formas diferentes que você pode ter esse evento acontecendo, você vai simplesmente ter que multiplicar a quantidade de formas diferentes que a primeira etapa acontece, pelas quantidade de formas diferentes que a segunda etapa acontece e assim por diante. Por exemplo, nesse caso de vestir as roupas aqui, nós poderíamos colocar também algumas coisas a mais. Por exemplo, além de blusa, calça e sapato, vamos pensar assim que a pessoa tem 3 relógios e depois ela tem 2 pulseiras. Então, aí eu já tenho de quantas formas diferentes que eu posso me organizar? Bom, além dessas 3 aqui, eu tenho mais 2. Eu tenho a escolha do relógio e tenho a escolha da pulseira. Então, isso aí no caso seria que esse aqui seria 5, né? Eu teria 5 etapas acontecendo. Então, a quantidade de formas diferentes que eu vou me organizar, então vai depender o produto, né, do número de ocorrências que essas etapas podem acontecer. Então, é bastante simples a ideia. Agora, quando a gente vai tentar fazer exercício, aí você vai se deparar com algumas situações que vai fazer você pensar, né, um pouquinho mais. Vamos tentar alguns exercícios? Vamos combinar uma coisa aqui. Eu não vou escrever o exercício aqui no quadro, mas eu vou ler o problema aqui e a escrita, o problema escrita, a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo aqui embaixo, tudo bem? Que aí você pode pausar e ver o problema lá. Outra coisa que é interessante, para você otimizar o uso pedagógico desse vídeo, penso que é bacana se você, depois que a gente lê o problema, você pausa, se for o caso lá, abre a descrição, leia o problema e tente você fazer o exercício. Aí depois que você fizer, você vai e confere se o seu raciocínio bate com o que a gente vai colocar aqui. Ou então, se você por acaso nós tivemos respostas diferentes, né? Se nós tivemos respostas diferentes, é entender o que faltou considerar, enfim. Isso aí eu acho que é bacana na hora de você poder aprender. Então não esqueça, né? Pausa o vídeo, depois do vídeo pausado, tenta fazer, aí depois você volta e vê o vídeo, ok? Então, vamos resolver esse problema aqui, ó. Para ir à praia, Silvia pretende colocar um biquíni e uma canga. Sabendo que ela possui 5 biquínis diferentes e 3 modelos de canga, determine o número de maneiras distintas que Silvia se vestir. Entendeu o problema?
tenta fazer. Pausa o vídeo. Depois você volta. Pronto, voltou? Ai, ai. Vamos lá então, como é que a gente resolve isso aqui? Então, vamos tentar olhar esse problema aqui à luz do que nós discutimos há pouco. Então, eu tenho um evento aqui que ela quer colocar o biquíni e a canga, ela até quer ficar pronta para ir para a praia, né? Então, você tem duas coisas aqui, né? São duas etapas, colocar o biquíni, colocar a canga. Isso aqui é muito simples. Então, eu sugiro que você, aqui está o endereço do exercício, né? Página 258, exercício 15, é desse livrinho aqui da Matemática, Ciência e Aplicações, volume 2. Então, eu sugiro que você anote aqui, ó, olha só, eu tenho duas etapas. A primeira aqui eu tenho biquíni. Vamos usar só B, ó, B para biquíni e C para canga. Depois que você anotou lá, tem biquíni e tem o canga. Aí você vem cá e anota, bom, mas biquíni pode ser feito de quantas maneiras? Aí você olha lá, são 5 formas diferentes. São 5 formas diferentes que ela tem para usar o biquíni. E depois tem 3 modelos de canga. Então são 5 biquínis e 3 cangas. É só multiplicar 5 vezes 3, aí você chega em 15. Ela pode então se vestir para ir à praia de 15 maneiras distintas. Ok? Simples, né? Esse foi bem fácil. Vamos para o próximo. Então, olha só. O próximo fala o seguinte. Um restaurante oferece almoço a R$20, incluindo entrada, prato principal e sobremesa. São 3 coisas, tá vendo? Entrada, prato principal e sobremesa. De quantas formas distintas um cliente pode fazer seu pedido se existirem 4 opções de entrada, 3 de prato principal e 2 de sobremesa? Isso aqui é moleza, né? Isso aqui é muito simples. Então você já identificou as etapas. São 3 coisas aqui que ele tem que fazer de forma... uma não interfere com a outra. Você tem aqui entrada, prato principal e sobremesa. Vamos arrumar um símbolo para a gente representar isso, né? Quais são as 3 etapas, né? Esse evento aí tem 3 etapas. Primeira coisa, eu vou escolher a entrada, depois o prato principal, depois a sobremesa. São 3 coisas. Então vamos usar um símbolo aqui para representar. Olha, são 3 etapas, eu vou colocar 3 quadradinhos aqui. Então eu vou entrar, coloco aqui de entrada. Depois eu tenho que colocar símbolos que vai me lembrar do que ele representa, tá bom? Então aqui eu vou colocar PP de prato principal. E depois eu vou colocar aqui S de sobremesa. S de sobremesa. Então quando você olha para o problema, aí você volta lá e tenta ver, né? Olha só. Ele fala o seguinte, ó. São 4 opções de entrada, 3 de prato principal e 2 de sobremesa. Gente, tá fácil. Olha, entrada, eu tenho 4 opções. O problema falou isso. Depois, ele falou 3 de prato principal. São 3 opções de prato principal. E por último, quantas de sobremesa tem? 2 de sobremesa. Então, quantas opções que eu botei aqui? 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2 dá 24. Então, é só você multiplicar 4 vezes 3 vezes 2. Aí você encontra a quantidade, o número total de possibilidades que você tem de esse evento, que é você ir em um restaurante almoçar. Esse aí é o seu evento, né? Desse evento acontecer. Sabendo que você tem 4 entradas, 3 pratos principais e 2 sobremesas. Simples, não é? Bom, mas nem todos os problemas se encaixam assim nessa simplicidade. Há situações que a gente vai ter que pensar um pouquinho mais. Então vamos ver como é que vai ficar os próximos problemas.